A deputada Adriana Ventura, rapidamente, qual a sua opinião sobre essa decisão do Senado? E quero ouvir também a deputada Alê Silva. Bom, boa tarde, Piotr. Boa tarde, Alê Silva. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que foi uma decisão ajustada, porque o que a gente está vendo agora, que ter uma CPI nesse momento só vai agravar ainda mais uma situação que já existe, que a gente não discute o que importa e o que seria palanque, sem nada no final que dê realmente resultado. Basta ver as últimas CPIs que foram feitas, começando inclusive na CPI do BNDES, e acabando agora na CPI da Covid, só que tudo acabou em pizza. Então, agora não é momento para isso. Agora é momento para a gente ter o foco no que está difícil, no que importa. Gerar emprego, gerar renda e matar a fome da população. Deputada Alê Silva, antes da gente falar sobre o recesso, por gentileza, qual a sua opinião sobre essa decisão que veio agora há pouco do Senado da República? Bom, boa tarde. Boa tarde aqui, telespectadores da Jovem Pan. Boa tarde, Brasil. Acertar a decisão. Nós já sabemos que uma CPI é um processo puramente político e, como nesse caso em especial ela está sendo encabeçada pela oposição, seria apenas um palco para jogo de vaidades, né? Eu já ouvi dizer lá atrás que só se justifica a abertura de uma CPI quando um determinado fato não está sendo devidamente investigado pelas autoridades competentes, o que não é o caso, porque nós já sabemos que o MPF e a PF já estão na investigação, portanto, não se justifica uma CPI dessa natureza nessa fase, que poderia até confundir o eleitor, né, já que estamos próximos do período eleitoral. E que já houve, inclusive, uma decisão de prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, decisão que foi revista pela segunda instância porque não havia elementos para a prisão, a forma como foi decidida pelo juiz, ou seja, o caso sim já tem uma investigação e envolvimento de vários poderes nesse instante. Bom, vamos retomar então agora, obviamente, começar o debate de hoje. E eu quero já lhes agradecer pela gentileza de atender o nosso convite. Deputada Adriana Ventura, eu vou lhe perguntar sobre justamente esse momento do recesso. É um tema polêmico, é um tema que se discute há muito tempo, não somente em relação aos parlamentares, mas também o recesso do Poder Judiciário. E um país que, por exemplo, só para citar o caso do Poder Judiciário, tem uma fila gigantesca de processos. A razão pela qual temos uma fila podemos discutir num outro momento. Mas, enfim, quanto mais se trabalhar, mais chance temos de reduzir aquela fila. Mas, nesse momento, especificamente do Congresso Nacional, a Câmara, nesse instante, está correndo contra o tempo para votar justamente essa PEC dos benefícios, que já foi aprovada no Senado. Se a Câmara decidir por qualquer alteração, tem que voltar para o Senado, ou pelo menos esse é o rito normal, a menos que encontre uma saída jurídica. A senhora é contra ou a favor este recesso de julho? Olha, sem nenhuma demagogia aqui, até porque eu acho que parlamentar sério é aquele que trabalha de domingo a domingo, e tem vários aqui, eu sou contra o recesso parlamentar e vou explicar o porquê. Porque, na verdade, esse recesso é um recesso que existe se as coisas caminham bem. Na minha visão, o Congresso tem que dar resposta para várias coisas que estão sem resposta, aliás, desde 2019. Fazer um recesso agora, na minha visão, não faz nenhum sentido, porque tem muitas pautas que não andam, as pautas que são votadas aqui muitas vezes são irrelevantes, a gente não fala do que precisa, e o que está sendo discutido agora é pauta populista para reeleger meio mundo. Então, na minha visão, é vergonhoso fazer um recesso, porque as pautas estão aí, os problemas estão aí, sem solução, e essa correria para aprovar coisa é correria na pré-eleição, não é correria, porque a gente vai ter outros problemas depois. Então, sou a favor, existe inclusive, é regimental isso está na Constituição Federal, a gente pode ter recesso desde que vote a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que provavelmente vai ser votada, mas a gente sabe que votando ou não votando, sempre é dado recesso aqui, como foi feito nos outros anos que não foi votado. Esse ano, no pós-pandemia, onde tanta coisa está acontecendo e tem uma eleição, eu acho que a gente tem que dar resposta para a população. Deputada Alê Silva, qual a sua posição sobre esse recesso do mês de julho, especialmente neste momento da realidade do país? Olha, com todo respeito à opinião aí da nossa colega deputada Adriana Ventura, que inclusive é uma pessoa que eu nutro grande respeito e a gente converge em várias ideias, né, deputada? Eu sou a favor.
mas eu vou justificar por quê. Primeiro, eu vou contestar aqui o alegado de que nós vamos ficar todo esse tempo sem trabalhar. Isso não é verdade. As nossas atividades parlamentares, elas não se limitam aos gabinetes de Brasília e muito menos ao plenário. Eu, por exemplo, sou muito demandada nas minhas bases, nas minhas cidades, porque talvez, né, o conceito... Em Minas Gerais, o povo ele gosta de ter o seu deputado perto de si, o povo gosta de chegar no seu político, levar as suas demandas, fazer os seus pedidos. Hoje, eu tenho um trabalho consolidado em pelo menos 300 municípios mineiros e o meu eleitor gosta disso. O meu eleitor é quem me pauta, o meu eleitor ele cobra a minha presença, e não só de mim, como os demais colegas aqui da bancada mineira, principalmente, que é quem eu conheço, né? Os que eu conheço. Então, assim, a gente não vai ficar, por exemplo, vai ter um recesso, vamos ficar à toa. Ninguém vai ficar à toa, pelo menos não no meu caso. Olha, desses 3 anos e meio de mandato, eu tirei pouquíssimos dias de folga para ficar um pouquinho com a família e para fazer uma cirurgia. Nos demais tempos, eu andei, eu viajei, eu estive junto com o meu povo, eu faço questão de executar cada emenda parlamentar que é direcionada, e por mais que se diga que o deputado, né, as suas principais funções são legislar e fiscalizar, o nosso eleitor ele tem uma ideia um pouco mais ampla, ele quer a presença do seu representante lá no local onde ele demanda, e a gente tem essa obrigação de levar essa segurança, levar essa estabilidade e dar esse retorno para o nosso eleitor. A deputada está certíssima quando diz que nós temos aqui uma série de medidas, né, de proposições emergenciais, concordo com isso também. E também concordo que não é culpa nossa, né, dos deputados aqui, como eu sempre digo, nós que estamos mais sob comando dos líderes, porque o colégio de líderes que decide tudo que vai à pauta, não é culpa nossa. Se for para eu trabalhar aqui, virar a noite trabalhando, votando, discutindo veto, discutindo proposições, emendas, eu faço com o maior carinho, entendeu? Mas eu não posso perder o meu vínculo com o povo. Bom, só para fazer aqui, a deputada Alê Silva fez uma observação e para deixar claro, o que os parlamentares não fazem durante o recesso, até porque é impossível, é votação. A operação que acontece dentro do Congresso, obviamente, porque eles estão nas bases e nas bases são demandados também. Mas o nosso questionamento era justamente isso, por causa dessas demandas que tem o país nesse instante. Independentemente do mérito que as pessoas tenham sobre, por exemplo, esta PEC dos benefícios sociais, fato é que precisa ser votado, sim ou não. Porque nós vivemos no país hoje um drama gigantesco de se demorar demais para se decidir. Para se ter uma ideia, já vou antecipar as senhoras e também a nossa audiência. Amanhã a gente vai debater aqui no Prós e Contras aquela coisa do ferrogrão, aquela decisão do ferrogrão. Houve uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes lá em março do ano passado e até agora o Supremo não votou. E aí isso gera insegurança jurídica, essa demora, enfim. Daí a questão sobre realmente essas questões. A deputada Adriana Ventura, eu volto à senhora. Especialmente neste caso, eu sei que a senhora discorda, a senhora já deixou isso claro deste momento, sobretudo por causa deste momento, essa parada nos trabalhos, digamos, ali dentro do Congresso por parte dos parlamentares, desse recesso. Mas uma forma de contornar isso não seria dar conta dessas demandas mais urgentes, preservando-se algum tempo, até porque é regimental este recesso, ou não? Elimina-se o recesso porque esse ano seria impossível acontecer, dadas as condições que a senhora mesmo levantou. Olha, eu entendo a deputada Alê Silva quando fala que a gente tem que estar na base, mas a gente está na base, a semana aqui em Brasília ela é curta, todos sabem disso, né? O voo para São Paulo é 1h20, o voo para Minas é 1 hora. O que eu estou querendo dizer? Aqui, normalmente, a gente vota terça, quarta e quinta de manhã. Então, os deputados, em sua maioria, tirando aqueles que moram um pouco mais longe, estão nas suas bases. Não podemos esquecer também que a gente teve 2 anos de pandemia, onde todo mundo, a maioria, trabalhou remoto. Eu vinha todas as semanas nos 2 anos, mas onde que eu quero chegar com isso? Tem pauta importante que a gente absolutamente não deu resposta para a população. Os temas de combate à corrupção, inclusive, que eu sei que eu tenho convergência com a deputada Alê Silva nesses temas, né? Fim do foro, PEC 333, todas as reformas que tinham que ter sido feitas e não foram, tributária, reforma administrativa, tudo está no ar e tudo assim, está tudo em suspenso porque não vai acontecer nada até o final do ano, pelo que eu sei. Na minha visão, a gente tinha obrigação de dar essa resposta, porque o que parece, e eu fico um pouco incomodada, é que a gente agora entra num outro período eleitoral
com um monte de promessa, que nem aconteceu em 2018, e sem resposta nenhuma, e vamos ali vender ilusão de novo. Isso me incomoda profundamente. Então, respondendo para você, Piotr, de uma maneira muito objetiva, na minha visão, nós temos não só essa PEC, que eu também não vou entrar no mérito, porque assim, é um absurdo o que está sendo feito de atitude populista para ganhar voto, sem se preocupar com a próxima geração, sem se preocupar com responsabilidade fiscal. Sem entrar no mérito da PEC especificamente, a gente tem que dar respostas do que a população precisa, que a gente possa pagar e que não onere as próximas gerações. Por isso, eu sou a favor, sim, de trabalhar aqui, já que temos uma semana curta. A gente pode estar na base de sexta a segunda. E tem um período de campanha que ninguém vai trabalhar aqui. Agosto e setembro vai estar todo mundo nas bases. Deputada Alê Silva, diante desses novos argumentos, mas eu vou colocar também o argumento principal que fiz lá atrás. É possível manter este recesso, mas dando conta de tudo que precisa ser pelo menos votado? Eu falo só em questão a resposta. A Câmara não pode deixar de votar a PEC dos benefícios sociais. Deputada, eu vou voltar a esse assunto, sim, até porque as senhoras são extremamente articuladas e trabalhadoras. Acho que eu posso entrar nesse tema, mesmo que não tenhamos combinado antes, mas é algo que vai ser analisado pela Câmara e será importante ouvi-la. Mas antes, obviamente, eu queria só ouvir a deputada Alê Silva sobre essa questão. É possível votar tudo e ter esse compromisso? Só sai do recesso ou só sai para o recesso quando votar, por exemplo, essas questões que são urgentes? Havendo disponibilidade do Colégio de Líderes, sim. Eu, como disse, se for para virar a noite aqui trabalhando em Brasília, e só fazer uma correção, semana passada nós já tivemos, né, sessões a semana toda, de segunda a sexta, sendo que sexta foi remoto e segunda-feira também, e essa semana que vem vai seguir esse mesmo ritmo, né? Nós vamos ter trabalho presencial aqui em Brasília e alguns dias remotamente. E a deputada Adriana, ela está certa, meu sonho era chegar no final do meu primeiro mandato com várias ações, né, tipo anticorrupção, antidesperdício, inovações, abrindo mercado. Meu sonho também era todo esse, mas infelizmente, né, muitas das vezes nós fomos voto vencido aqui dentro e noutras nós fomos minoria para conseguir levar essas pautas até o plenário. Como eu te disse, eu não me importo de ter que virar a noite trabalhando, finais de semana, mas também entendo que a gente precisa ter um prazo para estarmos junto às bases, dando a resposta para o nosso povo. Vou dizer até por quê. Olha, quando eu saí nas ruas pedindo voto em 2018, o que eu mais ouvia dos cidadãos era o seguinte: porque os políticos vêm aqui, pedem voto e somem, eles só aparecem de 4 em 4 anos para pedir voto e some. E eu prometi que eu seria diferente. E nós também sabemos que a questão envolvendo emendas, às vezes é um pouco polêmica também, e eu sempre fiz questão de fazer uma distribuição delas da forma mais republicana possível. E não é só eu, conheço vários colegas que são assim. Então, a gente acaba dividindo bastante o bolo para poder atender várias demandas, várias políticas, né, políticas públicas, junto aos municípios e, às vezes, até municípios de pequeno porte, onde aquele recurso, de fato, faz falta. E, como eu disse, eu faço questão de acompanhar a execução de cada uma, para que não haja fraude e para que as suas execuções elas sejam altamente eficientes, atingindo as pessoas que realmente precisam. Bom, eu vou entrar então no tema da PEC, até porque vai ser votado na Câmara agora. O deputado Danilo Forte, que é colega de vocês, que é o relator dessa PEC na Câmara, que já foi aprovada no Senado, ele desistiu há pouco, segundo as informações que eu tenho, de colocar um vale Uber, que seria aumentar ainda mais os gastos dessa PEC, e também de excluir o estado de emergência, que é justamente a ferramenta, digamos, jurídica dessa PEC para o governo não responder por crime de responsabilidade, visto que o período eleitoral, segundo a legislação brasileira, não permite o aumento de benefícios sociais nesta época, dada a questão da isonomia entre os candidatos. Só que tem um aspecto. Quando essa lei foi criada, ela não previa que existiria, e nem seria capaz de fazer isso, né? O legislador lá atrás, teríamos um período tão longo de pandemia e também, por exemplo, uma guerra na Ucrânia, os dois fatos sem nenhum controle das autoridades brasileiras, como também não é controle de quase ninguém no mundo, esses dois fatos. Diante disso, deputada Adriana Ventura, a senhora é contra essa PEC, até porque esses benefícios todos têm data para acabar. É 31 de dezembro, ou seja, exato, não é uma coisa permanente. Daí, se fosse permanente, precisaria se criar também fonte de receita, e essa é a lógica da responsabilidade fiscal. A senhora é contra a PEC?
Sou contra a PEC, sou contra a maneira que ela está sendo introduzida, um viés completamente eleitoreiro, porque quem quer ajudar a população, por que isso não foi debatido nos anos de pandemia e tudo? A gente está num contexto internacional, o problema a gente sabe que não é só no Brasil. Agora, voltando agora para o Brasil especificamente, a gente começa a falar de ampliar o Auxílio Brasil, de Vale Gás, auxílio para caminhoneiro, auxílio, um monte de ressarcimento, sem se preocupar com a bomba fiscal no futuro, sem se preocupar. Você falou do Vale Uber, ainda bem, não é isso? Ainda bem que realmente desistiram do Vale Uber, porque haja vale em ano eleitoral, né? Agora, vamos pensar como é que vai ser a execução desse benefício, né? É jorrar dinheiro, dinheiro está dando em ano eleitoral, todo mundo bonzinho, todo mundo realmente... quero fazer uma observação aqui, Piotr, que é realmente super importante. A gente dá apoio para quem precisa, tem pessoas que estão sofrendo com desemprego e inflação, mas a questão que não vai ser resolvida com essa PEC. A gente vê que é gambiarra em cima de gambiarra, é gambiarra jurídica, e estamos no estado de calamidade, é um fazer de conta, né? Agora a regra aqui é aprovar coisa inconstitucional e arrumar a Constituição depois. Então, a gente tem que pensar nas próximas gerações, isso daí vai aumentar a pressão inflacionária, isso daí está dando bypass em lei eleitoral, isso daí está fazendo coisa inconstitucional, é o vale tudo eleitoral. Então, sou contra sim, o Partido Novo é contra sim. E é um absurdo agora a gente ter autorização constitucional para furar teto de gasto. Deputada, mas o fato de esses benefícios estarem vindo de uma arrecadação extraordinária, parte inclusive com a inflação, ou por exemplo de dividendos do petróleo que subiu muito e que pune a população com a inflação mais alta, nem isso lhe convence em relação a esse aspecto, até porque, me permite, eu sei que o Novo tem uma visão liberal da economia, o ministro Paulo Guedes está dizendo que esses benefícios estão sendo concedidos com uma visão de economia liberal também. Pois, por gentileza, eu só queria pontuar esses dois temas aqui. Mas qual que é a tua pergunta específica? Desculpa, Piotr. Não, mesmo com o fato de que esses benefícios vão entrar numa conta do que se teve, não é do teto atual, do orçamento atual, que obviamente não previu entra uma extra para a arrecadação extraordinária que se teve, inclusive com a própria inflação. Tá, mas isso, de qualquer maneira, vai gerar mais inflação. A tendência é que puna a população com mais inflação no futuro. E isso também mostra o modus operandi, Piotr, de tentar sempre dar jeitinho para resolver. Estado de calamidade para poder burlar, eu acho isso completamente inadequado em ano eleitoral. Tá bem. Deputada Alê Silva, por gentileza, eu queria ouvi-la também. Qual a sua opinião, levando-se em conta, inclusive, esse aspecto, eu acabei pontuando no meio da resposta da deputada Adriana Ventura, de que o Ministério da Economia foi muito claro, isso está saindo da arrecadação extraordinária, que é calculada nos 50 bilhões de reais. Olha, eu não vou dizer para você que estou confortável com a PEC. Eu entendo perfeitamente bem a preocupação da deputada Adriana Ventura. Eu também me preocupo muito com isso. A gente sabe que o excesso de liquidez ela provoca a inflação e que a inflação ela é altamente regressiva, principalmente contra a população mais pobre, que é justamente aquela que a gente está querendo socorrer, né, com essa PEC. E, às vezes, o efeito lá na frente, de fato, pode ser nocivo. Mas tem um regramento aqui que é adotado pelo governo Bolsonaro, e eu já fiquei na Comissão de Finanças e Tributação um pouco mais... Fiquei lá 3 anos, né? Esse ano que eu tive que me afastar, mas eu fiquei lá durante 3 anos. Eu sempre briguei muito por isso, de não se criar novas despesas para a União sem ter a fonte de receita correspondente. E isso sempre foi uma regra que está na nossa Constituição Federal. Então, qualquer proposição que chegasse aqui criando uma nova receita sem falar de onde se retiraria o dinheiro, eu sempre fui contra. Mas o governo, né, e o Ministério da Economia, na pessoa de Paulo Guedes, ele sempre foi muito responsável com isso. E só para concluir, nós estamos vivendo um momento sui generis, né? Nós estamos vivendo um momento excepcional, nós estamos saindo de um pós-pandemia, nós estamos ainda vivendo uma crise lá com a guerra da Ucrânia, que interrompeu várias linhas de produção. Então, como momento sui generis, esse momento também deve ser tratado. E medidas sui generis devem ser tomadas. Entendo super bem a preocupação, mas nós temos dispositivos, né? Só falando aqui, talvez as pessoas não saibam, mas nós temos dispositivos que eu sei que vai haver aqui uma liquidez, né? Que
que pode trazer esses problemas, endividamento público, nós também sabemos, mas existem também as operações compromissadas, que é um dispositivo que o governo já usa desde 2015 para resolver esses problemas. Então, assim, não tem como fugir disso. No momento desse, nós não temos como fugir dessa PEC, vamos votá-la, eu vou votar favoravelmente, com certa preocupação, mas confiante que nós vamos conseguir vencer essa crise.